Salve noturnos, sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Não me lembro quando tudo começou. Desde a minha infância, me sinto como se estivesse presa dentro de alguma coisa. Me sinto sufocada, triste. Nunca entendi o porquê. Sempre tive muita dificuldade com coisas ou lugares fechados. Não entro em elevador. Nunca fecho a porta ou janela do meu quarto. E toda vez que vejo uma caixa qualquer, sempre abro e quando não posso, saio de perto, pois não consigo nem ficar olhando. É uma fobia extrema. Quando era criança, fiz vários tratamentos, mas foi tudo em vão. Também não consigo me olhar no espelho. Ver minha imagem presa me dá calafrios. Minha mãe e minha tia são kardecistas e, segundo elas, na minha última vida, eu devo ter sido enterrada viva. Sempre fui cética, nunca acreditei em nada e sempre tive uma explicação lógica para tudo. Me lembro, quando estava com os meus 14 anos, fui com minha mãe e minha tia no lugar onde elas frequentam. Não queria ir, pois, como disse, não acredito e nem gosto dessas coisas. Mas depois de tanto insistirem, fui, só para me deixar em paz. Nesse dia, confesso que fui muito sarcástica. Quando o Espírito disse para minha mãe e minha tia que elas eram almas gêmeas e que estavam no destino delas se reencontrarem nessa vida e ficarem juntas, mesmo elas terem nascido com o mesmo sexo. Me esqueci de dizer. Minha tia é a esposa da minha mãe. Eu a chamo assim desde que tinha uns 6 anos. Elas se conheceram no centro, onde ambas frequentam até hoje. Nesse dia, no dia que fui com elas, me lembro que não parava de rir. Achava graça de tudo. Minha tia e minha mãe ficavam loucas comigo, mandando eu ficar quieto o tempo todo. Até que chegou minha vez de ir falar com o espírito. Lembro da minha tia falando: "Por favor, filha, não envergonhe sua mãe nem a mim. Pare de rir e pelo menos tente escutar com o coração o que ele tem para dizer." E minha mãe completou: "Se me envergonhar, vai ficar sem celular e notebook por 100 anos." Minha mãe era mais direta e menos boazinha que minha tia. Fiz aquela cara de falsa santa, revirando os olhos, dei um longo suspiro e fui a contragosto falar com aquele homem, fingindo ser um espírito. Me sentei na frente dele e fiquei esperando. Ele me olhou e disse: "Sei que agora você não consegue explicar o motivo dessa angústia, o porquê de você se sentir sufocada, mas não vai demorar muito para você entender. Agora você não se lembra, mas não vai demorar muito para você entender tudo. Sua imagem vai te dar todas as respostas. Procure entrar em sintonia com o seu anjo da guarda.
Peça ajuda a Ele quando precisar e não seja tão cética. O mundo espiritual existe e acho bom você acreditar nele para não se surpreender. Ele falava, olhando diretamente para mim. Durante todo o tempo eu pensava, que saco. Com certeza minhas mães foram falar para esse senhor que eu tenho fobia de lugares trancados e agora ele está querendo usar isso contra mim. Só para me fazer acreditar que ele é um espírito. Que ridículo. Minha mãe e minha tia juraram que não falaram nada. Mas também pouco importava. Não ia voltar lá mesmo. Como disse, estava com 14 anos. E 2 anos depois daquelas palavras, elas fariam todo sentido. E finalmente eu passaria a acreditar no sobrenatural. Já se passaram 3 anos e ainda me lembro exatamente tudo o que aconteceu. E vou contar aqui, com todos os detalhes, a coisa mais estranha, surpreendente e sobrenatural que aconteceu na minha vida. Meu nome é Ana Clara. Hoje estou com 19 anos. Não posso dizer ao certo quando tudo começou. Como disse, desde muito cedo, coisas estranhas acontecem na minha vida. Mas como sempre fui muito cética, nunca me dei conta. Mas no ano de 2020, eu estava com 16 anos. O mundo passava por momentos terríveis. Escolas fechadas, adolescentes em casa sem fazer nada. Eu, Fábio, meu namorado na época, Liane, Marcelo e Juca, nos reunimos na casa de Juca para jogar videogame e conversar. Ficamos então rindo, brincando, fazendo coisas que pessoas da nossa idade faz. Até que em um certo momento, Juca pergunta se a gente conhece um jogo chamado Tabuleiro Ouija. Todos conheciam. Ficamos animados. Ele foi até o quarto da irmã mais velha e pegou o escondido. Então, fomos para o quarto dele. Fechamos a porta e as cortinas. Comecei a ficar nervosa, mas resolvi que ficaria. Afinal, não estava sozinha e era só um jogo. Juca fechou a cortina, sentamos em círculos, colocamos uma vela branca acesa e Juca colocou o tabuleiro no meio da gente. Começamos a jogar. Na verdade, estávamos zoando, rindo, falando besteira. Eu estava me divertindo muito. Então resolvi fazer uma pergunta idiota. Eu perguntei se tinha alguém ali que queria falar comigo. Nesse momento, do nada, a vela apagou e o quarto ficou muito gelado. Meus olhos se fixaram em um enorme espelho que estava bem na nossa frente. Comecei a suar frio, pois vi minha imagem nele e meu rosto estava contorcido. Meus olhos estavam arregalados, minha boca parecia maior que o normal. Fiquei olhando minha imagem por um tempo, então me levantei e fui andando na direção dela. Conforme andava, minha imagem foi mudando. Ouvi a voz de Juca falando: "Vocês estão vendo? É um espírito." Liane, com voz chorosa, falou: "Quero sair daqui, estou com medo." Parei na frente do enorme espelho e fiquei encarando a minha imagem, que era eu, mas ao mesmo tempo não era. A imagem me olhava com ódio. De repente, senti como se estivesse presa ali. Aquela sensação de pânico voltou. Liana pediu para a gente parar o jogo.
Juca pediu para eu voltar e sentar, mas eu não conseguia parar de olhar aquela imagem que me olhava com ódio. Era como se eu conhecesse aquela imagem. Meus amigos tornaram a me chamar para voltar para o jogo, e nesse momento foi como se eu despertasse. Perguntei para Juca se podia cobrir o espelho, então ele me deu um lençol e eu cobri. Juca acendeu a vela novamente e reiniciamos o jogo. Marcelo perguntou então se tinha algum espírito ali. Primeiro, houve um silêncio tenebroso. Então a vela se apagou e o lençol foi jogado na cama. De novo, o quarto ficou muito frio. Começamos a ouvir primeiro um sussurro, depois uma gargalhada que nos fez tremer. Nos abraçamos, tremendo, e com horror, todos vimos a minha imagem sair do espelho. Primeiro, ela colocou um braço, depois o outro. Então saiu por inteira. Veio se aproximando devagar e parou bem na minha frente. Estávamos todos abraçados, encolhidos, uns chorando, outros rezando. Eu estava imóvel, olhando aquilo, e só conseguia pensar como minha imagem conseguiu criar vida e sair daquele espelho. Era como se estivéssemos dentro de um sonho. Quando a imagem chegou perto, meus amigos começaram a gritar. Todos estavam com os olhos fechados. A imagem me olhou com muito ódio e disse com uma voz rouca e grossa: "Te encontrei, sua vadia." Tudo foi ficando escuro e, de repente, já não vi mais nada. Me vi em um lugar escuro. Tinha muita lama e sujeira. Muitas pessoas sufocando na lama, pedindo socorro. Eu escutava choros, lamentos, gritos de dor e angústia. Olhava para todo lado, tentando ver de onde vinham todas aquelas vozes, mas estava tudo muito escuro. Então comecei a andar por aquela lama, mas sentia muita dor e dificuldade para andar. Toda vez que tentava andar, caía, pois sentia mãos que agarravam meus pés, me impedindo de andar. Então comecei a rastejar por aquela lama que mais parecia esgoto, sentindo aquele cheiro de podre que vinha dela. Tropeçava nas pessoas, ou melhor, passava por cima delas, que tentavam a todo momento me agarrar e me puxar para baixo, para que eu sufocasse naquela lama podre. Com muita dificuldade, consegui chegar, me arrastando até o outro lado daquela espécie de rio de lama. Fui rastejando até uma pedra e me sentei nela. Dali, podia ver melhor aquele lugar e era aterrorizante. Olhei para o rio de lama e vi aquelas pessoas lá dentro, tentando sair, mas não conseguiam. Elas gemiam e gritavam de dor. Olhei para todos os lados e era sempre a mesma cena. Corpos mutilados de forma horríveis, mas ainda vivos. Pessoas sem cabeças que ainda assim andavam, ou apenas cabeças, mãos, pés, braços que se arrastavam. Para onde eu olhasse, via coisas horríveis que só de pensar sinto vontade de chorar. Aquele lugar era horrível. Então vi um enorme espelho, meio que jogado entre o mato cheio de espinho e o rio de lama. Me arrastei até ele e olhei. Então vi a casa de Juca refletida nele. Me vi caída no chão,
e meus amigos desesperados me sacudindo, pedindo para eu acordar. Do meu lado tinha uma sombra toda negra que parecia se divertir com a cena. Comecei a chorar e a gritar: gente, estou aqui! Juca, Fábio, estou aqui, presa no espelho. Marcelo, Liane, me ajude, estou presa no espelho. Eu gritava alto, esmurrava o espelho, mas ninguém me ouvia. Comecei a me desesperar e tentar passar pelo espelho, mas não conseguia. Nesse momento, ouvi uma voz atrás de mim, e essa voz disse: angustiante, não é mesmo? Ver através do espelho um mundo bonito, limpo, e você aqui, presa nesse lugar, gritando para alguém te ouvir, mas ninguém ouve. Gritando para alguém te ver, mas ninguém vê. Sentindo sede, fome, dor, medo. É horrível, não é? Quem estava falando comigo era eu, ou melhor, a minha imagem do espelho. Ela tinha um sorriso de deboche no rosto, parecia sentir prazer em me ver ali. Então eu disse: me deixe sair daqui, você pertence a esse mundo, eu não. Ela me olhou com muito ódio e em um segundo estava em cima de mim, apertando meu pescoço. Disse com muita raiva: sua desgraçada, você me colocou aqui. Eu tentei sair junto com você, mas você me empurrou de volta. Eu te odeio. Agora que te achei, vou te trazer para cá. Se eu não posso sair, vou te trazer para cá também. Ela apertava meu pescoço com muito ódio. Eu tentava me soltar, mas ela era muito forte. Fui ficando cada vez com menos ar. Sentia que estava sufocando. Me debatia, tentava lutar, mas meu esforço e desespero só servia para me deixar mais sufocada. Comecei a ficar mole, cada vez com menos ar. Nesse momento, eu ouvi uma voz bem baixinho: amiga, acorda. Era a voz de Liana. Me encontrei e me concentrei naquela voz. Então eu ouvi mais alto: acorda, amiga, por favor. A voz agora estava mais alta. Comecei a me recuperar e a ouvir meus amigos me chamando: volta, amiga, volta. Olhei para minha imagem e ela estava com mais ódio e ainda apertava mais meu pescoço. Você não vai sair daqui, sua desgraçada, não vai. Tentei me concentrar apenas nas vozes dos meus amigos. Então voltei com tudo para o meu corpo. Despertei dando um pulo e ficando de pé, dando aquele gemido quando o ar volta, sabe? Ouvi a voz de Fábio que disse: graças a Deus você voltou. Eu estava totalmente desnorteada. Meus amigos me abraçaram, chorando. Liana disse: achei que fosse morrer. Estava ficando toda roxa. Eu só chorava. Não sabia como explicar tudo aquilo. Olhei para o espelho e vi minha imagem presa ali, me olhando com muito ódio. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Aquela imagem aparecia à noite no meu quarto e tentava me matar. Aparecia também nos meus sonhos, querendo me levar para aquele lugar. Eu, que já era bem estranha, cheia de manias e medos, fiquei pior. Ficava trancada no quarto, encolhida na cama. Não comia, não bebia. No começo, minha mãe, que é arquiteta, e minha tia, que é médica, por trabalharem tanto, não perceberam como eu estava. Por outro lado, eu, que sempre fui cética em relação a tudo, não estava sabendo lidar com aquilo. Não entendia o que estava acontecendo comigo.
Achava que estava ficando louca. Me sentia tão mal que não conseguia ir à escola. Não atendia meus amigos e nem Fábio, meu namorado. Em 2 semanas somente, perdi 11 quilos. Estava literalmente morrendo, definhando por conta daquele espírito obsessor. Vocês devem estar se perguntando como minhas mães não perceberam nada. Eu sempre fui muito responsável e na minha. Nem minha mãe e nem minha tia nunca precisaram me acordar para eu sair ou para ir para a escola. E além disso, sempre fiquei muito no quarto, mesmo elas estando em casa. E quando não estava no quarto, estava na casa de Liane. Sendo assim, minha tia e minha mãe, como trabalhavam muito, não tinham muito tempo para mim e eu mesma fazia de tudo para andar na linha, pois não queria que elas, além do estresse do trabalho, ainda se preocupassem comigo. Na primeira semana, meus amigos colocavam meu nome na lista de chamada das aulas, mas depois ficou difícil esconder minha ausência. Então a escola entrou em contato com a minha mãe. Lembro bem o dia que ela chegou e bateu na porta do meu quarto. Encolhida na cama, com aquela sombra negra do meu lado, sugando minha energia e minhas forças. Ouvia minha mãe batendo, mas não conseguia responder. Depois foi a vez da minha tia bater na porta. Querida, você está aí? Está acontecendo alguma coisa? Eu queria gritar, pedir socorro, mas não conseguia. Ouvi quando minha mãe ligou para Liane, enquanto minha tia ligava para Fábio. Meu coração se encheu de esperança, mas logo aquela sombra negra que eu sabia que era minha imagem dizia: você acha que vai adiantar? Ninguém liga para você, querida. Olha seu estado. Elas nem perceberam. Antes delas entrarem aqui, você vai morrer. E ela apertava meu pescoço e eu não conseguia respirar. Hoje, eu sei que minha falta de fé e minha descrença em tudo contribuíram muito para que aquele obsessor levasse a melhor sobre mim. Nunca acreditei em Deus, não sabia nenhuma prece. Minha mãe sempre achou que não se deve obrigar filho a nada. Sempre me deixou livre para fazer minhas escolhas. Não cometerei o mesmo erro com os meus filhos. Vou ensinar a eles o caminho do amor, que é Deus. Vou ensinar a eles a orar toda noite e pedir proteção a Deus e aos espíritos do bem, que sempre estão prontos a nos ajudar quando pedimos ajuda. Voltando ao que estava contando, minha mãe ligou para Liane e perguntou se ela sabia o porquê de eu não estar indo às aulas. Ela ficou um tempo falando com minha amiga e minha tia com o Fábio. Depois, ambas desligaram o telefone e ficaram em silêncio. Meu coração disparou quando aquela sombra riu alto. Eu não falei? Elas nem ligam. Comecei a chorar e a sufocar. Foi quando vi uma luz muito linda parada na porta. Então minhas mães entraram e pude ver, antes de desmaiar, várias pessoas vestidas de branco, envolvidas em uma luz muito branca atrás delas. Acordei no hospital. Minhas mães me abraçaram chorando. Eu estava muito fraca, magra. Tentei falar, mas minha tia pediu para eu descansar. Olhei para todos os lados procurando aquela sombra negra, mas tudo que vi foram aquelas pessoas lindas, iluminadas. Elas estavam por toda parte do quarto. Fechei os olhos e pela primeira vez em semanas
dormi tranquila. Passado aquele período no hospital e depois de ter contado tudo o que vivi para as minhas mães, já me sentia mais forte e quase curada daquele trauma, mas ainda relutava em procurar ajuda espiritual. Voltei para casa, mas não conseguia dormir sozinha. Dormia no meio delas como uma criança. Aos poucos, fui retomando minha vida. Agora, aquela maldita sombra aparecia somente nos meus sonhos e tentava me fazer mal. Mas ao contrário de antes, eu não estava mais sozinha. Aqueles seres de branco estavam sempre comigo, me protegendo. Então um dia, um dos homens de branco se aproximou de mim em sonho. Então ele disse que eu precisava perdoar aquele ser escuro que estava tentando me fazer mal e que precisava me perdoar também, porque a vida é como um círculo girando. Não existe vítima ou carrasco. Nós somos os dois. Por isso temos que perdoar sempre aos que nos fazem mal e perdoar também a nós, pois não lembramos o mal que um dia fizemos ao outro. Naquela mesma noite, tive um sonho muito real. Sonhei que entrava em uma festa. Parecia que estava em outra época, pois usava aquelas roupas de sinhazinha e estava acompanhada por uma mucama. Eu entrava nesse lugar que era, na verdade, um salão muito elegante e lindo. Pessoas dançando valsa, tocada por uma mini orquestra que estava ao fundo da sala. Eu entrava, acompanhada da escrava. Ficava parada na entrada da sala, procurava por alguém. Então minha mucama apontava para o canto da sala e eu via minha irmã gêmea, dançando com o rapaz mais lindo do mundo. Ele era seu noivo. Minha irmã estava linda e muito feliz. E eu estava cheia de ódio, cheia de rancor no coração. Então eu falava para a mucama: vai lá e faz o que eu te mandei. A mucama então se aproximava da minha irmã e falava alguma coisa. Minha irmã saía correndo, assustada. O noivo dela ficava sem entender nada. Eu então me aproximava dele, que me dizia assustado: ué, você está aqui? Sua mucama acabou de falar para sua irmã que você tinha caído do cavalo e se machucado muito. Ela saiu correndo, nem me esperou. Então eu falava com voz doce: a Graça tá maluca. Graça era o nome da mucama. Eu estou muito bem. Então eu acordei. Mas de uma maneira que não sei explicar, sabia que quando minha irmã saiu daquele baile, 2 escravos mandados por mim pegaram ela, levaram à força para o meio de uma mata fechada, onde tinha uma cova aberta. Jogaram ela lá dentro, ainda viva, e a enterraram. Quando acordei e lembrei disso, eu estava me sentindo sufocada e chorava muito. Olhei para o canto do quarto e vi minha imagem, que agora sabia ser minha irmã, ali, me olhando. Mas dessa vez, ela não me olhava com ódio, e sim com muita tristeza. Pedi para minha mãe me levar ao centro que ela frequentava. Queria falar com minha irmã, pedir perdão. Lá, fiquei sabendo que naquela vida eu tinha uma irmã gêmea que era muito boa e me amava. Ao contrário de mim, que era muito invejosa e apaixonada pelo noivo dela. Tanto que mandei 2 escravos fazerem essa coisa terrível com ela. Coloquei a culpa na Graça, minha mucama, que apanhou até morrer, assim como os 2 escravos.
Eu, com o tempo, conquistei e me casei com o André, que era o noivo da minha irmã. Tive filhos, netos, vivi feliz, nunca me arrependi. Descobri que reencarnei por precisar evoluir e pedir perdão. Então, mais uma vez, meu egoísmo e inveja falou mais alto. Era para eu ser gêmea nessa vida, mas pouco antes de eu nascer, meu espírito ainda não encarnado não permitiu que minha irmã me acompanhasse. Eu nasci e minha mãe perdeu a segunda filha logo depois que ela nasceu. Eu nunca soube disso, mas minha mãe confirmou tudo depois. Tive que voltar várias vezes até terminar o tratamento, pois o meu obsessor, que no caso era minha irmã, não queria me perdoar. Descobri que minha falta de fé e meu medo de coisas fechadas eram coisas que trouxe de outra vida. Minha irmã estava me obsediando, não porque ela era má, e sim porque era um espírito infeliz, querendo vingança. Eu não era a vítima, e sim o carrasco. E mesmo que não lembrasse, precisava pedir perdão por todo o mal que causei a tantas pessoas. Pedi perdão à minha irmã do fundo do meu coração. Estava disposta a dar a minha vida pela dela, de verdade. Voltei naquele lugar horrível de novo. Entrei naquela lama podre e tirei minha irmã de lá. A abracei e pedi perdão. Disse a ela para ir, que eu ficaria lá no lugar dela. Mas no gesto de pura bondade e amor, minha irmã me abraçou e disse que sairíamos dali, juntas. Despertei daquele transe em paz. Eu estava deitada ali em uma sala no centro, com vários médiuns ao meu lado. Quando despertei, pude ver aquelas pessoas lindas, iluminadas, e uma delas era minha irmã. Foi a última vez que a vi. Hoje, frequento o centro junto com minhas mães. Acredito fielmente em Deus e tenho Jesus como meu melhor amigo. Aos poucos, vou me curando do medo que ainda tenho de coisas fechadas. Fiquei sabendo, através de um espírito, que terei filhos gêmeos. Já estou me preparando para enfrentar o desafio de ser mãe, ainda mais de gêmeos. Vou ensinar os meus filhos a respeitarem todo tipo de gente, toda forma de amar, a respeitar os animais, a natureza e principalmente a si mesmo e a Deus. Aprendi com essa experiência terrível que nunca somos vítimas, porque um dia fomos carrasco. Viemos para fazer o bem, não importa o que fomos um dia. Deus sempre nos dá uma segunda chance de pedir perdão a quem nos fez mal, porque geralmente o mal que alguém nos faz não é nada se comparado ao mal que um dia fizemos para alguém. Ao acordar, seja grato sempre, porque o ato de acordar, na verdade, é um novo nascimento que Deus nos dá. Todo dia nascemos e temos a oportunidade de fazer dessa vida uma vida melhor do que aquela que morremos quando fomos dormir. Pensem nisso e sejam gratos por Deus ser esse Pai generoso e amoroso. Gratidão. Beijos de luz. Tchau, noturnos.